ignore as intenções de Satanás. É um tema que parece chocar, né? Mas é uma grande verdade espiritual que nós vamos trabalhar essa manhã e eu gostaria da sua atenção. Mas antes de começar, vamos a Deus em oração? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque mais uma vez estamos diante da Tua palavra, mais uma vez estamos reunidos, ó Deus, em comunhão, como igreja, Deus, num culto a Ti. Que Tu possa abençoar-nos nesse momento, por meio da pregação da Tua palavra. Que Tu possa, ó Deus, por graça e misericórdia, usar-me, Senhor, para que todos nós possamos sair daqui essa manhã, tendo sido edificados pelo poder da Tua palavra. Ó Deus, que Tu conceda a mim até mesmo aquilo que eu não alcancei enquanto eu preparava esse sermão. E que Tu possa, Deus, trazer aquilo que está profundo em nossos corações, à luz da Tua palavra, de modo que Teu Espírito Santo possa trabalhar em nós por meio dela. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você é uma pessoa que tem dificuldade em perdoar? Ou você é aquele tipo de pessoa que tem facilidade em perdoar quando as pessoas te ofendem, quando as pessoas trazem problema e confusão à sua vida? Como você lida com os ataques dos outros a você? Você é o tipo de pessoa rancorosa? Que a pessoa fala uma coisa e por mais que a pessoa peça desculpa, você não perdoa. Como você lida com isso? Recentemente eu estava conversando com uma pessoa e ela estava me contando que a mãe dela não deixou que o pai o visse, na verdade era um rapaz, que o pai visse o filho. Por que ela não deixou? Porque quando a mulher ficou grávida, o pai falou, esse filho não é meu. A mãe tomou aquilo para o coração e falou, tá bom, não é seu, então quando ele nascer, você não vai ver. A criança nasceu a cara do pai, e a mulher não deixou o pai ver de jeito nenhum, até hoje. Até hoje essa pessoa não sabe quem é o pai, nunca viu. Então, é um tipo de pessoa que guardou no coração uma mágoa por causa de palavras. Você é assim? Como você lida com as pessoas que te ferem, te machucam, te causam dor? A gente vai estudar um pouco sobre isso essa manhã. E eu quero convidar vocês a abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 2. É um texto muito profundo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Todo mundo achou? 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também, em parte, para eu não ser demasiadamente severo, a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isso é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Paulo, ao escrever 2 Coríntios, ele está usando essa carta para combater algumas pessoas que o estavam atacando. Paulo havia fundado a igreja de Corinto. Paulo havia estado lá por um tempo, juntamente com o irmão Apolo, fundaram essa igreja. E ao fundar essa igreja, Paulo viu que ali haviam muitos dons espirituais. Era uma igreja que estava recheada de dons espirituais. Porém,
Corinto foi uma cidade muito perversa. Corinto era uma cidade extremamente imoral. E não é de se assustar que provavelmente a igreja de Corinto foi uma das igrejas mais difíceis para o apóstolo Paulo lidar. Quando a gente olha para a primeira carta de Corinto, aos Coríntios, a gente percebe que Paulo teve que lidar com algumas situações difíceis. Paulo teve que lidar, por exemplo, com alguns grupos que estavam surgindo no meio da igreja. Havia um grupo que dizia, olha, eu sou de Pedro, então não era de Paulo, se é de Pedro não é de Paulo. Outro dizia, não, eu sou de Cristo, se era de Cristo, não é de Paulo. Eu sou de Apolo, se é de Apolo, não é de Paulo. Haviam divisões no meio da igreja. Além disso, houve um caso assustador. Um jovem estava tendo relações sexuais com sua própria madrasta. E o que é pior, a igreja tolerava isso. Paulo então escreve 1 Coríntios para exortar a igreja. Só que há um detalhe interessante que a gente precisa destacar. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, na verdade, não é a primeira carta. Vocês sabiam disso? A primeira carta de Paulo aos Coríntios é a segunda carta. Abre aí comigo em 1 Coríntios capítulo 5. A gente vai deixar isso bem claro essa manhã. Vamos aprender um pouco, que a primeira carta não é a primeira, é a segunda. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, diz o seguinte, a Ju colocou ali no telão para a gente. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, eu já escrevi a vocês por meio de uma carta que vocês não devem se associar com pessoas imorais. Ou seja, ele já tinha mandado uma carta anterior. A gente tem essa carta? Não tem, mas ele escreveu. Então, 1 Coríntios na nossa Bíblia é a segunda carta que ele manda a essa igreja. E além dessa carta de 1 Coríntios, teve uma outra carta que Paulo enviou, e é uma carta que alguns teólogos chamam de a carta severa. Paulo enviou uma carta muito severa à igreja de Corinto, e é uma carta que nós também não temos. E aí a gente chega em 2 Coríntios. 2 Coríntios, então, acaba se tornando a quarta carta que Paulo mandou à igreja de Corinto. Mas por que Paulo precisou mandar uma carta severa para essa igreja? Deixa eu explicar para vocês, para a gente poder entender por que Paulo está escrevendo isso aqui. Quando Paulo estava longe da igreja de Corinto e ele ouve todos os problemas que lá estão acontecendo, ele escreve para eles dizendo assim, olha, eu planejei visitar a vocês quando eu for para Macedônia. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, eu vou à Macedônia, no meio do caminho eu vou passar onde vocês estão, para eu me reunir com vocês, para eu aconselhar, para eu exortar, para eu cuidar de vocês. Então eu vou para a Macedônia. Quando eu estiver voltando da Macedônia, eu passo novamente na igreja de vocês, para ver como é que vocês estão, para cuidar, para passar mais um tempo com vocês na igreja. Só que os planos de Paulo não saem como ele desejava. Paulo passa a primeira vez em Corinto e ele ali é fortemente confrontado. Ali ele é grandemente desafiado por um grupo que estava surgindo e estava dizendo, olha, Paulo não é apóstolo coisa nenhuma. Paulo não é apóstolo como os 12. Paulo não é apóstolo como Pedro, Tiago, João. Não, ele é só alguém que diz ser apóstolo, mas não é. Então parece que ali se levantou uma forte oposição contra o apóstolo Paulo. A gente pode ver isso em 2 Coríntios, capítulo 1, 2 Coríntios 2, versículo 1. Olha só o que Paulo vai dizer. Por isso, ou seja, por causa da tristeza que ele teve nessa primeira viagem, ele disse o seguinte, resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza. Ou seja, Paulo planejava ir a primeira vez, ir à Macedônia e depois retornar. Mas ele disse, por causa da primeira visita, como eu tive muita tristeza com vocês, eu decidi não retornar. E ele diz o seguinte, versículo 2, pois se os entristeço, quem me alegrará, senão vocês, a quem tenho entristecido? Escrevi como escrevi, para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Ou seja, aqui ele já está falando da outra carta, da carta severa que ele mandou. E quando Paulo escreve essa carta severa à igreja de Corinto, ele fica extremamente preocupado. Ele fica pensando, meu Deus, será que eu fui muito duro com eles? Será que o que eu escrevi machucou o coração deles? Será que eu trouxe ferimento a eles?
E Paulo então vai se alegrar quando ele obtém a resposta do que a carta severa causou em 2 Coríntios capítulo 7. Abre comigo. Essa manhã a gente vai ver e aprender sobre como Paulo lidou com essa tristeza que ele teve com os coríntios. 2 Coríntios capítulo 7, ele vai receber a resposta. O que a carta severa causou na igreja dos coríntios? Diz o seguinte, versículo 5. Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos e temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Ou seja, Tito voltou de Corinto até a Macedônia, onde Paulo estava, e trouxe boas notícias. Tito disse, olha Paulo, a igreja se entristeceu, a igreja está preocupada com você. E Paulo diz, isso alegrou o meu coração. Olha o que ele continua dizendo, versículo 8. Mesmo que a minha carta, ou seja, a carta severa, lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Ou seja, Paulo enviou a carta severa, ficou preocupado como a igreja reagiria, e ficou depois feliz quando soube que a igreja reagiu bem e cumpriu o que ele disse na carta severa. E a pergunta é, o que Paulo ordenou na carta severa? Lendo o texto de 2 Coríntios a partir do versículo 5, a gente pode presumir que uma das coisas que Paulo mandou que fosse feito foi a disciplina desse líder que estava incitando os outros contra o apóstolo Paulo. Então, esse líder, ele vai sofrer uma punição. E aí, agora sim, a gente pode ler o versículo 5 do capítulo 2 e entender o que ele está dizendo. Ele diz o seguinte, se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também em parte, para eu não ser demasiadamente severo, a todos vocês. Ou seja, o que Paulo está dizendo, olha, esse homem, esse líder que está levando os outros contra mim, esse homem que está causando tristeza a mim, ele não está causando tristeza somente a mim, mas também a toda a igreja. Vocês também acabaram, por tabela, sendo entristecidos por causa das atitudes desse homem. Perceba que Paulo aqui, ele não dá uma de super-herói como a gente gosta de fazer. A gente gosta de lidar com as pessoas da seguinte maneira, uma pessoa faz algo que nos entristece, e quando a pessoa vai me perguntar, olha, o que eu fiz te magoou? Você se entristeceu com o que eu fiz? A minha atitude foi ruim com você? E aí o que o super-homem, a super-mulher fala? Não, foi nada não, está tranquilo, não fez problema, não causou problema nenhum a mim, eu estou bem, mas dentro do coração, você não está nada bem. Só que você não tem coragem de dizer que foi entristecido, porque você quer bancar uma como o forte. Cuidado, não fique acumulando a tristeza dentro do coração. Não fique acumulando esse tipo de amargura dentro do coração, porque o coração vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, e vai chegar o momento que ele vai explodir. Paulo aqui, ele não dá uma de super-homem e diz, olha, não foi nada, sendo que na verdade foi, sendo que na verdade entristeceu. Tome cuidado com isso. Se te entristeceu, vá até o irmão. Se você sente que seu irmão pecou contra você, vá até ele e diga, olha irmão, essa atitude sua aqui não foi muito boa por causa disso. Eu fiquei triste com isso. Então ali poderá haver a reconciliação. Não guarde as coisas para si. Sabe por quê? Isso pode acabar gerando cada vez mais conflito. Eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse que na igreja dela, um membro ficou muito triste com ela. Por quê? O membro da igreja passou por ela na rua, cumprimentou ela e ela não respondeu.
E aí aquele membro ficou guardando aquilo no coração, ficou guardando, até que um dia essa pessoa percebeu que aquela outra pessoa estava triste com ela e foi até a pessoa e perguntou: você está com algum problema comigo? Eu fiz algum mal ao senhor? O que aconteceu? Então a pessoa foi e explicou: olha, eu passei por você, falei com você e você nem me respondeu na rua. Então a pessoa falou: meu amigo, eu não te vi, eu juro para você, eu não vi, eu não ouvi o senhor me cumprimentando, eu não te vi. Só que aquilo ficou guardado no coração e foi gerando amargura, de modo que a pessoa estava sendo tratada de forma injusta, ela nem tinha visto. Ou seja, tem um problema. E qual é o problema? Quando eu me sinto ferido por alguém, mas eu guardo, isso fica aqui, dentro do coração. A gente precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa tomar cuidado também para não se sentir ferido por tudo. Vamos ter um equilíbrio. Eu não posso me sentir ferido por tudo, mas também não posso bancar o fortão e dizer que nada me fere. Entende? Tem que haver um equilíbrio. A gente precisa achar esse ponto de equilíbrio e saber quando eu devo conversar com o meu irmão e dizer: meu irmão, aquilo que você falou me machucou, aquilo que você falou me magoou. Então, tentar ali a reconciliação, mas não banque o fortão espiritual. Não banque o valentão que nada abala, que nada atinge. Cuidado, Paulo, um grande apóstolo, está dizendo: olha, alguém aí me entristeceu. E não somente a mim, mas a igreja de Deus. Outro ponto importante que a gente pode perceber aqui é que na igreja, sempre existiram pessoas que traziam problemas. Você não vai achar a igreja perfeita. Você não vai achar uma igreja que nunca vai ter problema, que nunca vai ter dificuldade. É verdade que existem algumas igrejas que são menos piores do que as outras, mas em todas as igrejas existem pessoas problemáticas, em todas as igrejas existem confusões que às vezes acontecem, umas mais do que as outras, mas tem. Por quê? A igreja é formada por homens e mulheres pecadores. Então, cuidado para não ficar pulando de galho em galho, tentando encontrar a igreja perfeita. Você não vai encontrar a igreja perfeita, porque você faz parte dela e você não é perfeito. Cuidado com isso. Então, a gente pode ver aqui que alguém causou tristeza ao apóstolo, causou tristeza à igreja. E o que aconteceu com esse homem que causou tristeza a todo mundo? Ele foi disciplinado. E o versículo 6 vai dizer para a gente isso. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Ou seja, Paulo está dizendo: gente, basta. Algumas versões trazem exatamente essa palavra: basta. A punição que deram a esse homem foi suficiente. Está tudo certo. A maioria decidiu por provavelmente disciplinar esse homem e afastá-lo da comunhão. Assim como aquele caso lá de 1 Coríntios capítulo 5, qual foi a punição para aquele homem? A expulsão da comunhão da igreja. Aquele homem já não podia mais se assentar à mesa com seus irmãos, já não podia mais participar da ceia, ele foi expulso do hall de membros daquela igreja. Então parece que essa punição aqui é a punição semelhante, é como uma assembleia, né? A gente não tem a nossa assembleia? Esse homem que causou divisão, que trouxe tristeza ao coração de Paulo, sofreu o que nós na Igreja Batista chamamos de disciplina cirúrgica. Ele foi, cortado, tiraram ele da comunhão. E Paulo está dizendo: chega, a punição que foi imposta pela maioria é suficiente. E por que Paulo está dizendo isso? Porque talvez houvessem pessoas que estavam querendo ir além disso, além da exclusão, além disso e trazer outros problemas e outras consequências para a vida desse homem. Então Paulo está dizendo: olha, gente, já chega. A punição que vocês deram é suficiente, está tudo bem, está tudo em paz. Perceba que Paulo não é um homem vingativo. Paulo não guardou o rancor e a mágoa dentro do seu coração. Paulo não é como aquela pessoa que quando alguém faz algum mal a ela, a outra pessoa deseja que ela sofra o pior possível. Não, Paulo é justo. Olha, gente, a punição que ele recebeu é suficiente. Será que você não é assim? Quando alguém te faz um mal e pisa no seu pé, você não deseja que a pessoa não tenha apenas o pé pisado, mas que vá além disso, mas que ela sofra ainda mais? Será que a gente não age assim algumas vezes? Quando alguém faz algum mal a nós, então nós olhamos e amaldiçoamos aquela pessoa, que morra.
A gente pode ocorrer nesse erro. Cuidado, que a gente aprenda com o exemplo de Paulo aqui, de que eu posso olhar, eu posso ver a justiça sendo feita, mas eu não posso ter um coração vingativo. Eu não posso ter um coração que guarda mágoa e ressentimento para sempre. Cuidado com isso. Paulo está dizendo, a punição é suficiente, tudo bem. Mas agora vem o versículo 7 e ele é um pouco assustador. Paulo diz, agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Olha, Paulo agora está se preocupando com o irmão que levantou parte da igreja contra ele. Como pode? É um coração extremamente misericordioso. Paulo está preocupado que esse irmão, por estar afastado da comunhão da igreja, não fique demasiadamente entristecido. E essa tristeza excessiva pode acabar causando outros problemas. Talvez, gente, o irmão podia acabar se suicidando, quem sabe? Quem não garante isso? Que aquilo não ficasse corroendo no coração dele. E ele pensando, meu Deus, fiz mal à igreja de Deus. Fiz mal a um homem de Deus, a um grande apóstolo. Meu Deus, me perdoa. Aquilo vai, corroendo o coração dele. Já ficou com algo assim no coração? Quando você faz uma coisa errada e aquilo fica ali, dentro do seu coração e não te dá paz. Não te dá paz. Lembra de Davi, quando disse lá no Salmo, se não me engano, 32, que enquanto ele se calou e guardou os pecados dele para si, parece que todo o corpo dele definhava, parece que ele gemia e tinha um sofrimento na carne. Talvez isso se assemelhe um pouco aqui com o que esse homem pode sentir, caso a igreja não o perdoe. Parece que, de fato, esse homem está arrependido. E Paulo está dizendo, gente, agora vocês devem perdoar esse homem. Perdoem-o, para que a tristeza dele não seja excessiva. E não apenas perdoem, mas o consolem. Olha, não é só perdoar. Não é só dizer, tá bom, a gente vai te readmitir na igreja, mas você senta naquele canto lá e a gente vai sentar nesse canto de cá. Acabou a comunhão, você está aceito de volta, mas a gente não quer mais se relacionar com você. Não. Paulo está dizendo, perdoem e consolem. Ou seja, que o amor de vocês seja reafirmado, é o que ele vai dizer mais à frente no versículo 8. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Gente, o perdão aqui não é o perdão como a gente está acostumado, às vezes, a dar a algumas pessoas. Que é o perdão do tipo, não, tudo bem, você me magoou, eu te perdoo, mas é você no seu canto e eu no meu. Não precisa falar comigo. Passou do meu lado, não precisa me cumprimentar. Não, está perdoado, mas não quero mais me relacionar. Paulo está dizendo, não, perdoem, consolem e reafirmem o amor por esse irmão. Será que há em nós esse desejo, essa misericórdia em perdoar uns aos outros, como Paulo diz? Será que há alguém que você precisa perdoar, mas não tem feito? Será que há em seu coração alguma mágoa, algum ressentimento, algum resquício de algo que alguém te causou, e você está lá, guardando isso, remoendo, e não entrega isso a Deus, e não tenta buscar a reconciliação? A gente precisa tomar cuidado com isso. Paulo aqui é um grande exemplo de um homem que sofreu, um homem que foi entristecido, mas ainda assim ele consegue ter um coração perdoador, um coração que transborda da graça de Deus. Não é isso que Deus faz conosco? Não é assim que Deus nos trata, nos concedendo perdão atrás de perdão, reafirmando o seu amor vez após vez, ainda que nós pequemos deliberadamente contra Ele? Se Deus nos trata assim, nós devemos tratar os nossos irmãos também assim, foi o que Jesus disse. Não é assim a oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido? Paulo, então, está praticando aquilo que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, ele está perdoando, ele está dizendo, não deixe que a tristeza excessiva corroa o coração desse homem. Ele fez mal, mas ele já se arrependeu, e tudo em paz agora. Tragam de volta a comunhão, reafirmem o amor por ele. Versículo 9, eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isso é, se seriam obedientes em tudo. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, eu escrevi aquela carta severa a vocês, para saber se vocês seriam obedientes em tudo, e graças a Deus, vocês foram obedientes. Vocês praticaram e fizeram o que eu disse a vocês. Versículo 10. Se vocês perdoam a alguém,
eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês. Paulo perdoou na presença de Deus por amor a vocês. E esse perdão, e é aqui que eu queria chegar, todo esse amor, todo esse perdão que Paulo demonstra para com esse irmão, tem um motivo, e o motivo é a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Se a igreja não perdoasse esse irmão arrependido, Satanás teria vantagem sobre ela. E de que forma Satanás poderia ter vantagem sobre a igreja que não perdoa o irmão arrependido? De algumas maneiras. Primeiro, a tristeza excessiva poderia causar muito mal e sofrimento a esse irmão, de modo que talvez ele pudesse se matar. Quem não garante que talvez ele pudesse se tornar um grande e pior inimigo da igreja de Deus? Quem não garante que talvez esse homem, consumido de uma tristeza excessiva, aquilo não pudesse brotar no coração cada vez mais e gerar uma raiva tão grande a ponto de ele causar mal, não somente espiritual àqueles homens, mas um mal físico? Quem não garante isso? Além de sair difamando a igreja, dizendo que a igreja dos Coríntios é uma igreja onde tem punição, mas não tem perdão. Satanás podia tomar vantagem no meio do povo de Deus dessa forma. Satanás também poderia tomar vantagem em cima da igreja de Deus, caso os ímpios olhassem aquela situação e dissessem: nossa, que igreja ruim é essa, hein? Eu que sou ímpio tenho mais amor do que essa igreja. Eu que sou pagão aqui, que adoro os meus deuses, eu consigo perdoar mais do que essa igreja. Nossa, que igreja demoníaca. Será que não falariam isso? Paulo então está dizendo: gente, eu perdoo, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós. E aí ele conclui dizendo: pois não ignoramos as suas intenções. Irmãos, a igreja de Deus não pode ignorar as intenções de Satanás. Você que está sentado aí, não ignore as intenções de Satanás. Esteja alerta, esteja atento. Lembra o que Pedro diz, que Satanás anda ao nosso derredor como um leão buscando a quem possa devorar. Cuidado, gente. Satanás, ele e seus demônios, eles não ficam olhando para o nada e pensando na morte da bezerra. Cada segundo da vida deles, cada momento que eles têm, é um momento planejando a sua destruição. Cada instante que um demônio tem, ele planeja: como eu posso destruir o Paulo hoje? O que eu posso fazer para destruir a vida da igreja na PIB de Parque Alvorada? Não ignore as intenções de Satanás com as pequenas coisas. Às vezes, meus irmãos, o que destrói uma igreja é a simples falta de perdão entre membros. Às vezes o que destrói uma igreja é a arrogância de um membro para com o outro, e aí aquilo vai surgindo e um grupo vai se levantando, e um toma partido de um, outro toma partido de outro, e ali a igreja vai se dividindo. Existem muitas igrejas que hoje nós consideramos como seitas, que surgiram de divisões dentro da própria igreja. Satanás não descansa. A IBD dessa manhã foi muito boa. A gente pode ver que nós precisamos ter constância. E deixa eu te dizer, Satanás é constante no mal. Os demônios são constantes em tentar destruir a nossa vida e a vida da igreja principalmente. Cuidado com as intenções de Satanás. Não ignore, meus irmãos. Não guarde rancor no coração. Não guarde angústia, não guarde amargura, não guarde ressentimento. Porque Satanás tem intenções, e as intenções dele são para destruir-nos. Eu lembro, e eu preciso repetir isso aqui, porque nem todos estavam. Eu já falei isso uma vez, mas vou falar novamente. Existem 3 momentos em que o diabo fala na Bíblia. 3 momentos em que podemos ouvir a voz do diabo. O primeiro momento que ele fala na Bíblia é em Gênesis capítulo 3. Quando ele diz a Eva: olha só, Deus não deixou você comer de todas as árvores, não? Você não pode comer de todas as árvores, não? Eva diz: olha, a gente pode comer de todas, só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás, de certa forma, estava tentando dizer para Eva o seguinte: olha, eu acho que Deus não é tão bom assim para você. Porque se ele fosse bom para você, ele te deixaria comer de todas as árvores.
Se ele não te deixa comer de todas as árvores, então ele não é tão bom assim. Ou seja, no princípio, lá no Éden, ele tenta jogar a mulher contra Deus. A segunda vez que Satanás fala na Bíblia é em Jó, quando ele chega para Deus e Deus fala assim: olha, viste meu servo Jó, homem justo, fiel, temente a Deus, que se desvia do mal. Então Satanás fala para Deus assim: também, tu o cercaste com tua mão, nada de mal acontece a ele, ele é próspero, ele tem uma boa família, ele tem saúde, ele tem isso, tem aquilo. Sabe o que Satanás está dizendo para Deus? Olha, o Jó só te ama porque tu é bom demais para ele. Se você não for bom para ele, ele vai deixar de te amar. Ou seja, no Éden ele joga a mulher contra Deus. Lá em Jó ele tenta jogar Deus contra o homem. E a terceira vez que Satanás fala na Bíblia é em Mateus capítulo 4, quando Jesus está no deserto, no meio da tentação. E o que o diabo fala para Jesus? Ele diz: se prostrado me adorares, eu te darei tudo isso, mostrando todos os jeitos do mundo. Sabe o que está dizendo para ele? Para Jesus: se você me adorar, eu vou ser para você melhor do que Deus é. Porque comigo não precisa ter cruz, comigo não precisa ter sofrimento, comigo não precisa ter dor. É só se prostrar e me adorar, e eu vou ser melhor do que Deus é para você. Percebe como Satanás a todo instante na Escritura tenta jogar um contra o outro? Joga Deus contra o homem, joga o homem contra Deus, tentando jogar Jesus contra Deus, tentando causar a todo momento essa confusão, destruir relacionamentos, destruir a comunhão que há entre Deus, entre o homem e entre nós como igreja. Por isso, meus irmãos, não ignore as intenções de Satanás. Estejam alertas, vigiem, porque a todo instante ele vem investindo contra nós. E como que a gente pode lidar com as investidas de Satanás? Como que a gente pode não ignorar as intenções dele? Lendo as Escrituras, conhecendo o modo como ele costuma agir, estando atento às pequenas coisas, não dando vazão a coisas pequenas, de modo que essas coisas pequenas vão se inflamando e vão destruir aos poucos o povo de Deus. Eu quero ler para vocês uma historinha que eu li esses dias na internet, e eu acho que se encaixa perfeitamente aqui. A história diz o seguinte: um cavalo estava amarrado e tentava se soltar, e veio um demônio e o soltou. O cavalo entrou nas terras de um fazendeiro e começou a comer a plantação. O dono da fazenda pegou a sua espingarda e matou o cavalo. Então, o dono do cavalo pegou a sua espingarda e matou o dono da fazenda. A mulher do dono da fazenda matou o dono do cavalo. E o filho do dono do cavalo matou a mulher. Os vizinhos revoltados mataram o garoto e queimaram a sua casa. Então perguntaram ao demônio: por que você fez tudo isso? O demônio respondeu: eu só soltei o cavalo. Ou seja, um ato relativamente simples foi capaz de causar uma destruição imensa. Se eu não estiver atento, se eu ignorar as intenções de Satanás, às vezes coisas simples podem causar uma destruição imensa. Às vezes uma palavra simples dentro de casa, já aplicando para os relacionamentos pessoais, às vezes é uma coisa simples dentro de casa que causa uma confusão enorme. Um diz uma coisa: olha, você tem que fazer isso. O outro já responde: mas eu não disse que eu não ia fazer. E aí, começa, pronto. Coisas simples, às vezes coisas bobas, causam uma destruição enorme dentro dos relacionamentos. Às vezes, como eu disse, porque um irmão passou pelo outro, não viu ou não cumprimentou, pronto, guardou no coração: ele não gosta de mim. Olha lá, tá vendo? Passou por mim, não fala comigo. Um outro lá, ele cumprimentou, mas não me cumprimentou. Ele não gosta de mim. Também não estou nem aí, porque eu não ligo o que ele sente com ninguém, eu não preciso da aprovação de ninguém, não preciso do amor de ninguém. E vai, só trabalhando. As coisas pequenas são as coisas pequenas. Satanás, meus irmãos, nem sempre ele vai vir vestido como Satanás e se apresentar como Satanás, causando a destruição e a divisão da igreja. Lembram que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz? Ou seja, ele consegue se camuflar para trazer coisas que entram no meio da igreja e que causam destruição, que causam divisão. O que eu e você, como cristãos, precisamos fazer? Não ignorar suas intenções.
Vigiar, estar atentos. Seja um cristão diligente, seja um cristão atento. Preserve a comunhão da sua igreja, preserve a comunhão no seu lar, preserve a comunhão no seu trabalho. Perdoe quem precisar de perdão. Aqueles que estão arrependidos, perdoe, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós. Eu queria que vocês pensassem, meus irmãos, nessa manhã, de que forma as intenções de Satanás têm sido negligenciadas por vocês. De que forma Satanás tem alcançado vitória sobre a sua vida. O que ele tem usado para atingir o centro do teu coração e fazer com que você caia, vez após vez. Com que você fale, vez após vez. Como está a sua vida? A minha exortação para todos nós essa manhã é que nós não ignoremos as intenções de Satanás. Que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar nisso. Que o próprio Cristo possa nos dar a sabedoria vinda do alto, para que eu saiba o que fazer para não ignorar as intenções de Satanás. Meus irmãos, que Deus possa nos abençoar e que essa palavra possa nos edificar. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por essa simples reflexão. Que o Senhor possa ter falado aos nossos corações, de modo que nossas vidas possam ter sido edificadas essa manhã. Ó Deus, do fundo do meu coração eu peço a Ti, não nos deixe ignorar as intenções de Satanás. Que Satanás não alcance vitória contra nós, ó Deus. Que a nossa igreja não seja destruída, ó Deus, por falta de amor, por falta de perdão. Que a comunhão que temos uns com os outros, essa comunhão que tem sido incrível, ó Deus, que ela dure cada vez mais e que nós estejamos atentos para que essa comunhão que nós temos gozado aqui na nossa igreja possa permanecer por mais e mais tempo. Ah, Senhor, nós carecemos da Tua graça. Nós confessamos a Ti que sim, ó Deus, Satanás é muito mais astuto do que nós. Satanás é muito mais perseverante em fazer o mal do que nós somos perseverantes em fazer o bem, ó Deus. Mas nos enche com o Teu Espírito, nos concede graça maior, ó Deus, a fim de que possamos resistir, ó Deus, bravamente ao diabo, de modo que ele venha a fugir de nós, como diz a Tua palavra, Senhor. Dá-nos graça cada vez maior, ó Deus, para que as ciladas, para que os dardos inflamados de Satanás que são lançados diariamente, constantemente contra nós, sejam apagados pelo escudo da fé, ó Deus. A nossa vida, Senhor, depende de Ti. Concede-nos, ó Deus, sabedoria vinda dos altos céus, para que possamos viver aqui na terra uma vida que glorifique, que exalte ao Teu santo nome, Senhor. Nos abençoe como igreja, ó Deus, de modo que Satanás não obtenha vantagem sobre nós. Essa é a nossa oração essa manhã, e nós a fazemos no nome do Teu Filho Jesus Cristo.